Olá, bom dia. Hoje é sábado, 9 de agosto de 2025. E o assunto hoje é a continuação da reflexão que eu fiz do passado, né? Sobre a metafísica da saúde, baseado nesse livro aqui do Gasparetto e do Val Capelli, que são dois pensadores espiritualistas, etc. Então já falei primeiro, né? A questão passa muito no caso aqui, passa muito pela essa transformação existencial e principalmente essas coisas internas, né? A partir do interno, nós somos muito fixados no externo. Ficamos buscando às vezes saídas que estão fora de nós, quando na verdade, na maior parte das coisas tem origem em nós mesmos, né? No nosso interior. Aquilo que, aquilo que nós acumulamos internamente, aprendizados mal feitos, coisas desse tipo. Então hoje eu vou dar continuidade a isso e vou ler um texto aqui, um pedaço, né? Para a gente começar. Veja bem, sobre a metafísica, né? Acatar a consciência metafísica é abandonar o pretexto de atribuir ao externo suas frustrações internas. É reconhecer em si o referencial, o manifestador que cria a realidade, quer dizer, a realidade parte de dentro de nós, atraindo para si tudo de bom ou ruim que lhe acontece na vida. A vantagem da mudança, dessa mudança de perspectiva, né, é que você resgata o poder, quando você se detém nessa parte sua interna e vai além, né, nessa parte metafísica, que vai além da física, além desse real que nós conhecemos, a vantagem dessa mudança é que você resgata o poder natural e passa a ter capacidade para transformar as situações desagradáveis que estão à sua volta, alterando o curso da sua vida para melhor. Então, esse é o princípio dessa reflexão. Eu estou aqui no grupo Palestras Conscienciais Espíritas e Espiritualistas, porque quando eu trato desses assuntos eu ponho aqui no grupo, que é um grupo mais específico, mas que depois eu coloco no Facebook, de forma geral, e coloco também no YouTube, onde que alguns seguidores, né, conseguem aí acessar isso tudo e fazer bom uso. Essa é a proposta. Então, veja bem, quando essa talvez seja uma dificuldade que as pessoas têm quando você fala em reforma interior, em renovação interior, em redefinição interior, quer dizer, de você diante da vida, mas partindo de dentro, né? Quando você faz isso, por que as pessoas têm dificuldade para isso, né? Para essa reforma que começa, essa mudança que começa dentro de si, né? Por quê? Quando você vai conhecendo mais, e isso aqui é um compartilhamento de conhecimento, né? Quando você reconhece que você é responsável, isso é uma questão da autorresponsabilidade. Quando você assume a responsabilidade pela sua vida e por modificar aquilo que não está bem na sua vida, quer dizer, você perde, joga fora o álibi que justifica as suas inabilidades. Por outro lado, adquire o poder interior de intervir nas situações externas. Essa postura, ela vai tirá-lo da passividade e da dependência dos outros, ou da concessão das forças naturais,
né? E coisas assim. Quer dizer, a gente, na verdade, isso significa que quando você assume a transformação interior, você, aos poucos, na medida que você vai conhecendo mais, você vai saindo daquela posição, inclusive que é muito destacada no livro, né, nesse princípio, do vitimismo, tipo assim, do acaso, do destino, essa coisa, isso só acontece comigo, isso é obra do destino, isso é obra de alguma coisa que é fora da gente. Então, a gente passa a ter o controle da vida da gente. A gente não tem um controle 100% da vida da gente. Essa é uma realidade. Mas tem partes dessa vida que a gente pode controlar. Pode aprender a controlar, aprender a trabalhar com ela. Isso é uma coisa que eu falo, gente, faz décadas. Não é novidade. Para quem já assistiu minhas palestras, para quem já participou de cursos, já quem já leu meus textos e já viu alguns vídeos meus, eu falo, vira e mexe, eu falo alguma coisa sobre isso. Só que tem muita gente que tem dificuldade, não para entender, tem dificuldade para absorver e para assumir. Porque a partir do momento que nós assumimos a responsabilidade, né, pela nossa vida, pela nossa saúde, saúde em todos os níveis, saúde da alma, do espírito, do corpo, quando nós assumimos isso, temos a coragem de assumir isso, a vida muda. Muita gente fica esperando sempre que as mudanças venham de fora para dentro e isso aí dá ruim. Então, é uma nova concepção de vida, na verdade. Eu, quando proponho aqui essas reflexões, eu estou tentando compartilhar alguma coisa no sentido de que a gente mude a perspectiva da nossa vida. E durante algumas décadas aí que eu atuei como psicoterapeuta, psicanalista, etc., motivador, essas coisas, palestrante, eu sempre coloquei isso faz muito tempo, pela minha própria experiência, minha própria vivência e pela vivência daquelas pessoas que estiveram comigo em muitos processos de autotransformação. Porque toda terapia é um processo de autotransformação. Então, empenhar-se, né? Eu estou pegando uns pedaços do livro para você entender. Empenhar-se na reformulação interior é um importante passo para o sucesso e a realização pessoal. Essa conduta opera significativas mudanças em sua forma de pensar e agir. Então é uma coisa profunda, apesar de ser profunda e tal, é uma coisa que se você se interessa pela sua vida, isso torna-se fácil, porque você vai fazendo paulatinamente. Veja bem, ninguém muda do dia para a noite, tá? Aliás, mudanças que às vezes acontecem do dia para a noite, elas não se sustentam, né? Então, diz o livro, né? Renovado interiormente, você se tornará mais perspicaz para compreender o motivo da sua vida, seguir um caminho e não outro, e o significado de tantas adversidades. A vida não é estúpida nem inconsequente, tampouco somos vítimas, mas sim condutores do nosso próprio destino. Essa talvez seja uma dificuldade do ser humano de modo geral, né? De se instituir o condutor do seu próprio destino. Muita gente, tem por aí, vocês vão ver na internet, no YouTube, tem muita gente que nega, inclusive, essa questão, por exemplo, do livre-arbítrio. Tipo assim, não existe livre-arbítrio. Tem um monte de gente falando isso. E falando isso por razões diversas. Muitos porque não conseguem entender o que seria o livre-arbítrio. Então, por não entender, então eu nego. O ser humano tem muito disso, né? O que ele não entende, ele nega. O que ele tem medo, ele nega.
Então, né, a gente tem uma dificuldade de assumir a autoria do nosso próprio destino, porque nós fomos ensinados a depender de fora, depender da religião, depender disso, daquilo. É, nós fomos ensinados, a maior parte das pessoas são ensinadas de uma forma ou de outra, são ensinadas à dependência, quer dizer, ser dependente de algo que vem de fora. E isso não dá bom, né? Então, a dificuldade de assumir a responsabilidade pelas transformações na sua vida, transformações que podem ser no aspecto físico, que pode ser no aspecto espiritual, essa dificuldade é meio inerente ao ser humano, né? Por causa de tudo isso, dessa cultura, da civilização, etc., que não elucida muita coisa para o ser humano, e ele também não busca elucidação, quer dizer, ele não busca esclarecimentos. Hoje mesmo as pessoas querem fórmulas prontas, querem, é aquela história, outro dia eu vi lá o Clóvis falando. Clóvis é um filósofo, né, um professor que explica muita coisa e tal, que eu gosto. E Clóvis de Barros, né? Podem procurar aí na internet, vocês vão ver algumas palestras super interessantes dele, muitas falas, né? E então as pessoas têm essa dificuldade de compreender e nem buscam compreender, elas querem fórmulas prontas. Então, essa coisa, por exemplo, da autoajuda, né, que o Clóvis citou outro dia, essa coisa de você achar que você vai ler um livro, 10 passos para ser feliz, e daí está pronta a fórmula, né? Quer dizer, o protocolo da felicidade está ali. Você vai seguir aqueles passos, vai ser feliz. Isso é mentira, vamos falar a palavra certa. É mentira, é ilusão. Porque a felicidade tem significados inúmeros, né? E para cada pessoa a felicidade representa alguma coisa ou algo. Não é algo assim, sabe, definitivo, único, etc. Cada pessoa tem uma noção de felicidade. E nem sempre as pessoas acertam. Por quê? Porque elas às vezes fixam, né, metas para obter felicidade que na verdade são metas efêmeras, são coisas ilusórias, né? Se você, por exemplo, colocar a sua felicidade no alcance de um bem material, né? Hoje em dia está todo mundo querendo ganhar dinheiro fácil, né? E tal. Se você colocar a sua felicidade nessas coisas, você vai se frustrar. Porque mesmo que você consiga aí alguns bens, algumas coisas, eles são efêmeros. Amanhã ou depois desaparecem, né? Quer dizer, se deterioram, são roubados, coisas assim. Então, é uma ilusão, né? O ser humano fica muito nesse aspecto material, achando que a felicidade é ter, e a felicidade é ser. Começa aí, tá? Mas não vou entrar nesse assunto porque eu já fujo um pouco daqui. Mas uma coisa que é importante nessa reflexão é entender que, por exemplo, ser responsável é reconhecer e respeitar os próprios sentimentos, né? Usar de bom senso para assumir o direito de escolha, podendo dar ou tirar a importância do que acontece ao redor. Então, isso é importante, né? Algumas coisas, às vezes, é assim, as pessoas, essa coisa, por exemplo, que eu falei aqui do livre-arbítrio, né? Tem muita gente que nega, diz, ninguém tem livre-arbítrio, já está tudo determinado, já é assim, já vem de outra vida e não sei mais o que. Não é bem assim. Nem tudo é assim. Pode ser que existam coisas que já mais ou menos pela característica da pessoa, da vida que ela teve, e até por essa questão aí espiritual, pode ser que existam coisas que já são próprias para
o ser humano enfrentar, digamos assim. A gente está sempre enfrentando, né? A vida é um enfrentamento com coisas. Como é que nós lidamos com aquilo que nos surge? Os desafios que nos aparecem. Então, a questão fundamental, talvez, uma delas, é de que o livre-arbítrio, primeiro, o livre-arbítrio existe sim. A gente pode caracterizá-lo por ser relativo. Não é um livre-arbítrio total, até porque nós não temos conhecimento, veja bem, isso é uma outra questão. Nós não temos o conhecimento suficiente para termos um livre-arbítrio 100%. Nós decidimos, não, nós não decidimos tudo. Essa é a realidade. Nós estamos aqui nesse planeta, nessa vida material e tal, e muita coisa aqui foge ao nosso controle. Nós não temos controle, né? Entendeu? Quer dizer, tem muita coisa que acontece que foge ao nosso controle. Então, o livre-arbítrio, ele não é, como eu disse, 100%. Tudo você pode, né, exercer o livre-arbítrio em tudo. Nem sempre. Tem muita coisa que, até por falta o quê? Do conhecimento. O ser humano, nós não conhecemos, gente, nem 10% do que é realmente esse universo que nós habitamos. E esse universo todo, tá? Não só o campo material, mas o campo aí metafísico, isso que está além do físico. Nós não temos conhecimento disso. Ninguém tem. Tem muita gente que às vezes surge aí como se conhecesse, soubesse tudo, mas não existe isso. Certo? Nós sabemos, o que nós sabemos é muito pouco. Nós vivemos muito de achismos. Hoje está na moda, né, o achismo. Todo mundo acha alguma coisa e falam como se fosse verdade. Então a gente vive nesse imbróglio aí, né? Mas nós temos uma parcela de livre-arbítrio. É aquela história, tem coisas na nossa vida que nos compete decidir. Certo? Nos compete decidir. Somos nós. Ninguém decide por nós. Então nós precisamos aprender a lidar com isso. Essa é uma questão importante, né? Então, veja bem, sobre a autorresponsabilidade. Veja bem, vou ler para vocês mais um pedacinho. Ser responsável é reconhecer e respeitar os próprios sentimentos, já tinha falado isso. Usar de bom senso e assumir o direito de escolha, podendo dar ou tirar importância do que acontece ao redor. Você pode optar, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, você pode optar entre o positivo e o negativo de uma situação. Essa dualidade ela está presente o tempo todo, tá? Essa vibração positiva, a vibração negativa, né, o plano positivo, o plano negativo, etc. Entendeu? Aí entra uma coisa nossa, que a gente precisa também aprender a trabalhar e alimentar isso, que é o quê? Encarar os fatos com otimismo. É considerar as perspectivas favoráveis. Quer dizer, para você encarar algumas coisas de modo positivo, né, você tem que considerar também as perspectivas que são favoráveis. Porque o pessimismo, se você adota através as coisas pelo ponto do pessimismo, você aceita a derrota por antecedência. A qualquer momento você pode se acreditar ou desacreditar, só depende de você. Então, essa é a coisa o ponto positivo, por exemplo, é acreditar em você. Acreditar nas suas competências, acreditar nas suas possibilidades, acreditar na sua inteligência. Na sua inteligência. Porque muita gente não acredita. É incrível isso, né? Muita gente não acredita nas suas possibilidades e querem mudar de vida. Mas como é que você vai mudar de vida se você não acredita na possibilidade de mudar?
Então, aí você não vai para lugar nenhum, e muita gente faz isso. E daí culpa o destino, culpa uma série de coisas, né? Quer dizer, a perspectiva positiva é você se colocar, primeiro, como autor da sua própria história, como protagonista da sua própria vida, o ator principal do seu próprio filme. Você tem que você precisa se colocar nessa posição para que as coisas se encaminhem, para que você vai tendo novos pensamentos, novas ideias e vai os colocando em prática. Mas para isso você precisa acreditar em você. Então, se você tem uma visão pessimista de você, aí vai sofrer, né? O sofrimento vem porque você vai ficar desconfortável na vida. Então, se você tem uma visão pessimista de você, eu sou muito pequeno, eu sou coitadinho, eu não consigo, isso não é para mim, isso é para os outros, é aquelas coisas todas que você já viu, já ouviu alguém falar, né? Ou já falou. Eu, um tempo, já falei essas coisas, né? Então, ninguém está imune a isso. Agora, então, se você não se inteira, né? Ou não se inteira das suas possibilidades, né? Se você não alimenta perspectivas favoráveis para você, positivas para você, nada se resolve. E quando a gente fala, por exemplo, voltando ao aspecto da saúde, né? Quando você fala da saúde, do equilíbrio, a saúde é equilíbrio, na verdade, né? Não existe uma saúde 100% também, porque você tem que estar sempre equilibrando os aspectos da sua saúde da alma e sua saúde física. Você tem que estar sempre equilibrando isso. E conforme você aprende, você vai fazendo isso com leveza. Essa é uma questão também. Muita gente acha, não, mas isso é muito difícil, isso eu não consigo e tal, né? Não, você consegue. Se você acreditar em você, você consegue. Se você não acreditar, você não consegue. É porque é você que determina isso. Então, essa é uma questão de livre-arbítrio. De repente, você mesmo, você escolhe, você quer ser o quê? Um derrotado, um fracassado? Entrar no vitimismo? Esse aí não dou conta. Isso aí, esse mal-estar, ele, né, me domina, e não sei o quê, coisas assim. Então, você, de repente, você diz, eu não posso fazer nada. Então, eu vou aceitar essas coisas e vou sofrer aí até o fim, tá? E vai gerando mais desequilíbrios. Quanto mais você vai se apequenando diante de desconfortos, de desequilíbrios, sejam desequilíbrios emocionais, de saúde, etc., né, físicos, quanto mais você se apequena, mais isso toma conta de você. Entende? Então, a gente pode fazer, então é um livre-arbítrio. Você pode escolher encarar as coisas de modo afirmativo, positivo, ou pode escolher, né, assimilar isso tudo de modo negativo. Quer dizer, eu não consigo, então eu vou sofrer, eu vou ficar em desequilíbrio, nada vai dar certo para mim. Coisas assim. Eu falo essas palavras simples porque é assim que as pessoas pensam. Então, é necessário aprender. O livre-arbítrio é um aprendizado, tá? O livre-arbítrio, o que significa livre-arbítrio? Livre escolha, tá? Então, esse é um aprendizado. Você não tem o domínio total sobre tudo. Nem sobre você também, eu estou falando disso. Mas você pode aprender isso. Então é importante. Uma questão que eu vou falar para a gente meio que finalizar assim, essa reflexão, porque eu vou continuar mais à frente outro dia, é sobre, por exemplo, a questão mental, mente, da mente, mente. Né? Então,
Diz o livro, dizem os autores, e que é verdade, a mente tem diferentes níveis, veja bem, a mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Já pensou sobre isso? A mente tem diferentes níveis, mas não tem limites. Essa é uma verdade, tá? Aí você vai dizer, mas da onde vem essa verdade? Essa verdade, ela vem de inúmeros conhecimentos que estão aí no universo e que você vai juntando e vai aprendendo e vai sintetizando. Aliás, uma das coisas do aprendizado é você ir obtendo conhecimento, absorvendo conhecimento, aquilo que a gente chama assim, interpretando o conhecimento, né? Processando o conhecimento, tudo a nível mental, tá? E aí você então vai trabalhando, e inclusive essa questão do controle, digamos assim, mental, é porque você, através do conhecimento, você vai compreendendo a dinâmica das experiências mentais e auxiliá-la, o que nos ajuda, então, a lidar melhor com esse complexo mecanismo do pensar. Veja bem, isso é super interessante, né? Compreender a dinâmica das experiências mentais, e não só mentais, tá? Eu extrapolo aí. As experiências mentais e mesmo físicas. E até experiências metafísicas, que vai além do físico. Porque quando você vai compreendendo essas dinâmicas mentais, etc., que eu já falei, isso nos auxilia a lidar melhor com esse complexo mecanismo do pensar. Pensar é digamos assim, atributo da mente, tá bom? Eu não vou aprofundar isso não, porque seria desnecessário nesse momento, né? Mas o pensar é um atributo da mente. Você não pode, se você deixa, sabe, tudo livre, a sua mente, ela não para. Assim como o seu cérebro não para. Assim, então, e esse pensar também não para. Esse produto da mente, o pensar, que também alguns associam ao pensar ao cérebro, né? Não sei se é bem assim, tá? Não vou entrar agora nessa questão. Mas o pensar é um atributo da mente. Se você não tem um controle sobre a sua mente, né, os pensamentos tomam conta de você, porque existem outras fontes de pensamento, no sentido assim, existe muita coisa dentro de você, muita coisa dentro de você que... Só pegar uma água assim. Vai. Existe muita coisa dentro de você que alimentam os seus pensamentos. Veja bem, isso é muito importante, tá? Existem muitas coisas dentro de você, principalmente no seu aparelho psíquico, esse tem tudo aí, que junta o cérebro, a mente, o pensamento e tal. Existe muita coisa aí que alimentam os pensamentos. Vou pegar aqui um chimarrão aqui. Tô pegando o chimarrão agora, não é bem pelo chimarrão, porque é pela água, pelo líquido, para, né, dar uma molhadinha aí na garganta. Eu tenho a garrafa d'água aqui agora, mas ela tá vazia. Então,
Existem muitas coisas dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro desse aparelho psíquico todo, que se você não tem o controle disso, se você não aprende com isso, digamos assim, eles dominam você. Então, os pensamentos, eles vêm de várias fontes. Vêm dos traumas que você teve lá na infância, das desavenças, das frustrações, quer dizer, entendeu? E daquilo que você absorve aí na televisão, essas coisas. Quer dizer, daí geram pensamentos, né? Geram pensamentos aleatórios, mas que às vezes te dominam. Então, essa coisa da mente, do controle da mente, ela é fundamental para você, para todos nós, né? Quando eu falo para você, é porque eu estou falando com você, né? Ah, vocês já viram que eu gosto de chimarrão, né? Eu tomo um chimarrão aqui que é meio diferenciado, porque eu ponho algumas ervas aqui, então, ok? Também é criatividade minha. Então, a gente precisa entender. Não dá para você acreditar, né, quando a pessoa diz assim aí num vídeo, no YouTube, não sei aonde. Ah, o livre-arbítrio não existe, porque é a ciência. Não sei. Gente, a ciência ela é limitada tanto quanto nós. Há uma coisa que é preciso entender, é que a ciência não sabe tudo. Os cientistas não sabem tudo. Os filósofos aí, tá, hoje está um monte de gente querendo ser filósofo, não sabem tudo. Como eu disse lá no princípio, o que nós sabemos, gente, é muito irrisório, tá? Pode ser os mais sábios, né, que apareçam por aí, é irrisório. Porque esse universo, sabe, físico e metafísico, mas metafísico e tal, espiritual, ele é muito vasto. Nós não temos a mínima noção de como é que é. Nós temos, digamos, interpretações, nós temos impressões, ilações. Ilações é quando você pega um assunto e começa a falar coisas, muitas aleatórias sobre o assunto, mas que não tem, às vezes não tem sentido, o sentido da verdade. Então, a gente precisa entender isso, certo? Então, quando alguém vem e diz assim, esse outro dia eu vi um cara, assim, o cara é inteligente, mas ele fala muita coisa que é viagem, é flow, é nuvem, sabe? A pessoa me dá. Até eu posso viajar, sabe? Em alguns pensamentos, tá? Eu não sou perfeito. Mas, estava vendo, o cara sabe, tem muito conhecimento. Mas ele, às vezes, ele fala coisas que ele fala, para ele fala com uma naturalidade, que de repente a pessoa diz, pô, é verdade. Mas não é. Porque aquele cara, ele só sabe isso que eu estou falando. Ele só tem 10% de saber. Saber mesmo, tá, gente? Eu falo 10% porque eu acho que 10% é o máximo que nós sabemos, cada um do seu modo, cada um com o seu 10% sabe de tudo que está aí ao nosso redor. Sabe de Deus, sabe do Cristo, sabe da espiritualidade, sabe de um monte de fenômenos. Nós não sabemos. Mas a internet hoje, ela, né, e principalmente o YouTube, né, quando o pessoal faz os vídeos, eu faço, então tem sábios para todo lado. Mas é só 10%, tá? A pessoa não tem capacidade para ter mais. Ele tem naquele momento, naquela área ali, acabou. O resto é ilação. Quer dizer, eu acho isso, eu acho aquilo e tal, papapá. Daí vem um cara desse e diz assim, livre-arbítrio não existe. Isso é invenção da, não sei da onde, da religião, da filosofia. É, porque não sei quem falou isso, não sei quem falou aquilo e tal. Pega recortes de pensamentos para justificar aquela ideia. E aí você acredita, você diz, livre-arbítrio não existe. Então, tô ferrado, né? Se não existe nenhum livre-arbítrio, nós todos estamos ferrados. Então, o trem vai
vai dar ruim o tempo todo. E não é assim. A gente tem um livre-arbítrio, que eu falo, um livre-arbítrio relativo. Relativo ao nosso conhecimento, ao nosso desempenho mental, ao nosso desempenho de inteligência, mas nós temos um certo livre-arbítrio, certo? Então, a gente pode o quê? Ampliar o alcance do nosso livre-arbítrio. Eu, às vezes, falo, assim, algumas coisas, e tem gente que tá comigo, assim, e tal, a pessoa me olha, e diz, será que é isso mesmo, né? Às vezes eu penso assim, nem eu sei se é isso mesmo, mas a gente trabalha com a mente. Então tem muita coisa, eu tenho muitas experiências na minha vida onde que o livre-arbítrio funcionou muito bem. E eu fiz, lá atrás, eu fiz muitas escolhas estapafúrdias, tá, gente? Não sou perfeitinho, não. Lá atrás na minha vida eu fiz escolhas estapafúrdias, não assim tão horrorosas, sabe? Tipo assim, vou virar bandido, essas coisas, né? Mas eu digo assim, a gente, em determinado tempo da vida, a gente é sem noção. Por mais que às vezes a gente se ache cheio de noção, né? Mas a gente às vezes é muito sem noção. E a gente segue a manada durante um tempo. Entendeu? A gente segue a manada durante um tempo. Então assim, a gente segue a manada. Eu vou responder aqui a minha filha aqui, né? Já. A gente segue a manada muitas vezes. A gente vai onde as outras vacas vão, outros bois vão, né? Olha, essa coisa da manada, né? Maria vai com as outras, João vai com os outros também. Então, você às vezes entra nessa. Eu, claro, eu já entrei muito nisso, né? Entrei muita fria, inclusive, né? Mas só que assim, quando você resolve sair dessa parcela do sem noção, é uma decisão sua, tá vendo? É uma decisão sua, ninguém disse isso para você. Nem Jesus disse, nem os profetas disse, nem um mentor espiritual disse, ó, tu vai fazer isso. Não. A decisão é sua. De repente você analisa os fatos todos, o conhecimento que você tem, e aí você diz, pô, eu vou mudar porque esse trem aí tá ruim. O trem tá ruim, tá, ó, turma aí? Meus amigos todos e hoje, todos nós aí da mineiridade, né? O trem vai dar ruim se eu continuar assim. Então você toma uma decisão, você diz, opa, então, tá vendo? É o seu livre-arbítrio. Daí você vai dizer, não existe. Existe. Ele é relativo, mas ele existe. Então você diz assim, pô, tem que sair dessa. Eu falei aqui sobre a vitimização, né? Eu, durante um tempo, eu entrei nesse campo aí da vitimização. O mundo me condena, né? Tudo é ruim, e e coisa, sabe, esses pensamentos assim, né? Nada vai dar certo, né? Papapá. Tem muita coisa alimentando isso na sua cabeça, né? Muita coisa, como eu disse, os pensamentos aleatórios e tal, negativos, eles vêm, eles dizem, cara, vai beber uns goles por aí e tal, porque a vida não tem jeito, né? Mas só que aí você sai sabe, do mapa dos sem noção, da caixinha dos sem noção, e diz, não, eu tenho que dominar um pouco dessa treta, né? Desse trem, né? Eu tenho que dominar um pouco disso porque tá ruim. Então você toma uma decisão. Quantas decisões você já tomou e que foram boas, tá? Porque às vezes a gente fica perdido, apegado a decisões que foram ruins. Não, mas quantas decisões você já tomou que foram boas? Então você usou bem o seu livre-arbítrio.
ok? Essa questão da mente, eu já vi que eu vou parar por aqui, eu vou voltar aqui, o capítulo aqui é subcapítulo, né, que chama Mente Sem Limite. Eu vou voltar nesse assunto, tá ok, gente? Porque senão fica pela metade. No próximo como é que chama assim? A próxima live, né? Desse, nessa vibe aqui, tá ok? Do metafísico. Eu volto a esse assunto. Se você gostou, você dá o seu like. Eu gostaria muito que você comentasse comigo. Isso aí que você está falando não tem nada a ver. Ah, tudo bem. Mas você pode dizer assim, isso aí faz sentido. Né? Lá na entidade de recuperação, que eu trabalhei mais de 15 anos, voluntariamente, a maior parte do tempo, tinha uns rapazes lá, como diz outra rapaziada lá, quando eu falava algumas coisas assim legais, né, e tal, eles falavam assim, identifico, me identifico. Eu achava legal isso. É um termo, né, que já se usou muito, me identifico. Então, espero que você, se você se identifica com alguma coisa que eu falei aqui, deixe seu like e quando estiver lá no YouTube, ou no YouTube, porque eu ponho lá depois, deixe seu like, comente, dá como diz o outro, dá um pouquinho de ânimo aí pra gente continuar fazendo isso. Eu só faço isso por esse desejo de compartilhar com as pessoas, tá? Eu não tenho, como é que chama? Monetização, essas coisas, eu nem entro nisso, né? E tenho aí alguns seguidores e tal, mas não entro, né? Não é a minha perspectiva nesse sentido. Eu estou querendo compartilhar, é tipo assim, é a minha. Uma espécie, entre aspas, eu tenho uma coisa assim que, tipo assim, eu tenho uns propósitos para concluir na vida, estou trabalhando neles, e esse aqui é um deles, compartilhar com as pessoas e tal. Então eu agradeço. E agradeço todas aquelas pessoas que mandam de vez em quando a mensagem para mim e tal. Papapá. Agradeço sempre porque é importante, tá? Então fiquem em paz. Paz e luz para todos vocês e cuidem-se bem por aí. E trabalhe isso tudo que eu falei aí. Comece a trabalhar para a gente seguir aí no mesmo rumo, tá? É isso aí. Tudo de bom.